Oi, oi, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live de terça-feira. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que é o quê? Merecimento. Por que você não se sente digno, digna do que deseja, do que de fato você merece? Olá, Leia, Thaís, Carol. Vocês às vezes se veem assim, nessa dinâmica de não merecer, ou às vezes não se sente digna de desfrutar de coisas melhores na vida de vocês? Eu também já passei por isso. Quantas vezes você já conquistou algo e logo pensou: será que eu realmente mereço isso? Quando será que eu vou chorar? Gente, eu tinha um negócio assim que era tão forte em mim que sempre que eu estava feliz, eu ficava assim: agorinha eu choro. Agorinha eu vou chorar. Ou seja, a sensação que eu tinha era que eu não merecia nem mesmo ser feliz. Que logo viria algo ruim para sanar, acabar com aquela alegria em que eu me encontrava. Ou talvez você que está aqui comigo nessa tarde, não é à toa que você está aqui, talvez você nem tenha conseguido chegar perto daquilo que você quer, porque lá dentro você sente que não é digna. E hoje eu quero abrir esse tema aqui com vocês sobre o merecimento, para trazer o que está por trás dessa crença de não merecimento, desse sentimento de não ser digna. Você vai entender as raízes desse sentimento e o que pode fazer para mudar. Então nós vamos trazer algumas situações aqui para que você comece a trabalhar essas questões em você, para você não ser a sua sabotadora, para que você não seja impostora, para que você de verdade comece a aprender a receber aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Que bom, Maria, você está aqui também. Fico muito feliz e honrada com a presença de vocês. Olha, teve uma vez eu atendi uma mulher incrível, cheia de talentos, e ela assim sempre recebia oportunidades, mas ela sempre se boicotava. Ela dizia assim: Simone, eu não me vejo digna. Eu vejo que esse relacionamento logo vai acabar. Esse meu trabalho, eu temo muito perder o meu lugar, porque eu sempre acredito que tem alguém mais capaz do que eu. E esse, eu tenho certeza que é o retrato de milhares de pessoas. Pessoas em que estão vivendo algo bom, desfrutando de algo maravilhoso, porém ela começa com essa síndrome do impostor, da impostora, se sabotando, se muitas vezes paralisando, medo de avançar um pouco mais. E quando nós não tomamos consciência de que tem algo ali dentro de nós que precisa de fato ser trabalhado, isso acaba impactando os nossos resultados. Isso acaba nos levando para o menos, não é mesmo? Me conta aqui, você já se viu nessa dinâmica de autossabotagem, onde chega às vezes uma oportunidade, você diz não, porque não se sente digna de estar naquele lugar? Vou trazer outra situação que eu passei. Eu trabalhava em uma holding e eu era supervisora financeira, cuidava das finanças de todas as empresas do grupo.
e tomava conta das finanças do dono pessoal, do dono da empresa. Então eu movimentava milhões durante todos os meses. E eu achei bom, né, gente? Porque foi ali que eu tive contato com milhões, mesmo que não fosse meu. Eu pegava aquele tanto de dinheiro, assim, às vezes ia sacar, né, ou fazer esse movimento, eu ficava, nossa. Então, trabalhar com as finanças fez com que eu me visse muitas vezes entendendo que aquilo de alguma forma era acessível, era possível. E eu me lembro que eles quiseram demitir a gerente que me contratou. Eles quiseram demitir e me chamaram para uma reunião, me ofertando o cargo dela. O que eu fiz? Não aceitei. Não aceitei o cargo porque, como foi ela que me colocou na empresa, eu achei que eu seria injusta com ela se eu aceitasse o cargo dela. Não adiantou nada. Ela de todo jeito ela foi mandada embora, veio outro gerente, permaneci nessa empresa por um tempo, depois trocou novamente o gerente e esse outro gerente quis me retirar da equipe, que foi uma outra decepção que eu tive. Mas voltando aqui nesse exemplo, será que você já perdeu uma oportunidade por estar olhando para o outro? Ou simplesmente por não achar que é merecedor, que não consegue? Porque achar que não consegue tá ligado ao merecimento também. Porque se o dono da empresa ou o diretor da empresa olharam para mim e viram o potencial em mim para assumir a gerência, por que eu não fui? Então estava muito ligado à minha crença mesmo, de não merecimento. Eu me senti muito incapaz naquele momento, naquela ocasião, não queria prejudicar, eu sentia que eu iria prejudicar a pessoa e assim, pra ela não fez diferença nenhuma, de todo jeito ela arrumou outro trabalho, enfim. E assim, a gente nem tinha assim uma amizade, mas prevaleceu ali o respeito pela oportunidade que ela me deu. Mas hoje eu aceitaria. Hoje eu aceitaria aquela oportunidade sem olhar para o que estava acontecendo com ela. Porque hoje eu entendo que até uma demissão ela pode levar a pessoa para algo maravilhoso, como foi o caso dessa pessoa. O salário para onde ela conseguiu a oportunidade foi triplicado. Pensam. Então, assim, hoje eu teria uma visão bem diferente. E talvez você já tenha passado por isso. A Thaís colocou aqui que ela já passou por isso demais. A Maria Luísa colocou aqui que todos os dias, às vezes se vê assim, no não merecimento. É importante a gente fazer essas autoanálises, né? E eu trouxe esse tema para cá porque eu falei sobre isso com as minhas alunas da formação em constelação familiar esse final de semana. E eu achei muito interessante que uma aluna levou pra gente que algo que ela tinha conquistado naquela semana foi trabalhar o merecimento dela, que ela estava se permitindo tomar água na taça. Olha pra você ver o quanto coisas simples faz com que a gente perceba que não estamos no merecimento. Às vezes você tem talheres aí na sua casa que você guarda quando alguém especial for na sua casa. E aí eu te pergunto, você não é especial, não? Como você se olha nesse sentido? Essas taças aqui eu vou usar. Que mané vai usar? Sei lá quando. Usa agora. Sei lá se eu tenho uma amanhã. Então se permita desfrutar das coisas que Deus tem colocado na sua vida, tá? Essa questão de ser o nosso impostor,
ser a pessoa que nos paralisa é algo frustrante, porque o poder está em nossas mãos. Essa é a verdade. E onde que nasce essa falta de merecimento? Muitas vezes ela vem de lealdades invisíveis à nossa família. Às vezes você cresceu ouvindo que tinha que guardar a taça para visitas especiais. Talvez você cresceu acreditando que a roupa nova só pode ser usada no aniversário. Outra situação são as crenças herdadas. Na nossa família, ninguém tem sucesso. Mulher tem que sacrificar os seus sonhos. Toda mulher. E isso é uma crença, muitas vezes, que não é falada, mas é o que você vê. Então, tudo aquilo que você vê, ouve e sente acaba fazendo parte daquilo que é normal dentro da sua vida, na sua família. Então, fazer diferente é muito difícil. Como assim eu mereço trabalhar com mulheres? Como assim eu mereço uma nova oportunidade? Como assim eu mereço um relacionamento saudável? Sendo que na minha família, no meu ciclo de convivência, ninguém tem sucesso, ninguém prospera diante de um casamento, ninguém prospera diante dos seus sonhos. Eu só vejo sacrifício, eu só vejo pesos, eu só me vejo resolvendo problemas, eu só me vejo dando conta de tudo. Guerreira Xena, chega, né? Não precisamos ser a Xena. Não precisamos. Só que tomar consciência disso é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Pensa bem. Eu não coloquei o tema, né? Alguém pode colocar para mim, por favor? O tema é merecimento, porque você não se sente digna do que você deseja. Verônica colocou o seguinte: vivi até pouco tempo que não merecia uma vida feliz. Pois é, Verônica, eu falei agorinha que já aconteceu comigo de, às vezes, estar sorrindo, gargalhando e pensando assim, ixi, agorinha eu choro. Todas as vezes que eu estou feliz, eu choro. Epa, onde é que foi que isso começou? Que faz com que eu acredite que essa precisa ser a minha verdade. E sabe onde estava a minha? Quando eu era pequena, eu virava assim, achava alguma coisa engraçada, começava a rir, e ali alguém me chamava a atenção e eu chorava. Então foi o registro que ficou. Todas as vezes que eu fico rindo, dou gargalhada, eu depois choro. Parece tão bobo ao dizer que algo lá da infância me acompanhou por muitos anos, ao ponto de me paralisar, de achar que eu não podia simplesmente só sorrir naquele dia, que eu não precisava chorar. Mas é porque aquele registro de ter que me calar, de ter que me conter, era algo muito difícil para mim e muito triste. Então isso gerou ali um registro. E eu quero te dizer que são muitos os registros que você precisa muitas vezes ressignificar na sua vida para que você verdadeiramente possa dar a sua gargalhada sem se preocupar que alguém hoje, adulto, vai te chamar a atenção. E se te chamar, fala, eu estou feliz. Se te incomoda, problema seu. O bom de adultecer é que a gente pode fazer falta de educação. Ai, adoro dar gargalhadas. Quando eu vou gravar vídeos que a Pamela está comigo me acompanhando, quando a gente erra a cena, às vezes eu dou umas gargalhadas assim. Aí eu me lembro, né, ô Simone, não dá pra ficar dando gargalhadas. Eu vou me limitar a desfrutar
de algo tão maravilhoso que é achar graça de algo. Tem um monte de gente chorando, tem um monte de gente passando por um monte de problema. E se eu, em uma pequena situação, tenho por uma fração de segundos um motivo para me fazer gargalhar, é claro que eu vou me permitir viver isso. E que você também, rainhas, senhoras e senhores que estão aqui, se permitam viver nessa dinâmica de desfrutar daquilo que te faz bem. Verônica disse, agora tudo água na taça de cristal todos os dias. Que legal. Ai, obrigada, Thaís, por você ter colocado o tema aqui pra gente. Muito obrigada. Acreditando que não merece. Gente, esse negócio da taça é algo muito legal, assim, pra gente trazer. Porque se no simples, no básico, eu não me permito, imagine quantas outras situações fazem com que você se limite. Verifica como você se sente ao pensar em entrar numa loja de luxo, de roupas ou até mesmo de carros. Como você se sente? Você se vê entrando em um ambiente desses? E eu vou já imediatamente te dar uma tarefa. Se permita fazer o test drive no carro dos seus sonhos. Não é aquele que hoje você tem condições de comprar, não. É no carro dos seus sonhos. Vá até lá. Dirija, faça um test drive. Sinta como é dirigir esse carro. Como é o cheiro desse carro, como é estar nesse carro. Tudo aquilo que você começa a trabalhar dentro do seu cérebro como possibilidade, como algo que você já tem contato, já vai abrindo um espaço neural ali de que aquilo é possível. Outro exemplo para vocês. Está muito ligado à neurociência, à energia, a exercício de visualização. Coisinhas básicas, mas que muitas pessoas, infelizmente, ainda não fazem. Olha só o que aconteceu comigo. Quando eu estudava administração, eu tinha uma vontade imensa de palestrar no centro de convenções. E eu me lembro que quando eu ia às palestras, eu sentava lá no fundo, porque eu morria de medo de alguém me fazer uma pergunta. E assim, eram tantas as situações, eu não queria ser vista, eu tinha medo de que me perguntassem alguma coisa e eu não soubesse responder. Então eu sempre estava me escondendo de algo. Eu não queria ser vista, eu não queria aparecer de jeito nenhum. E eu estou aqui, né? Toda parecida. Graças a Deus, né? E eu me lembro que eu fui em uma palestra, eu acho que o nome do palestrante era Rogério Caldas, tem até um livro dele. O livro dele fala O Sucesso é Dor, alguma coisa assim, se não me falha a memória. E eu li esse livro na época e eu achei fantástico ele dando aquelas palestras assim. E era tão... Parece que a distância que eu estava do palco era a distância que estava o meu sonho, mas ao mesmo tempo... Não era tão longe, mas ao mesmo tempo na minha cabeça era muito longe. Eu falei assim, nossa, deve ser muito bom palestrar aqui nesse lugar tão grande, com essa cortina vermelha se abrindo, as pessoas aplaudindo e você conseguindo levar algo para as pessoas, ter um livro no final da palestra dedicado por você ali e tal. E eu falei, deve ser fantástico tudo isso. Quem me dera estar aqui um dia. Quem sabe Deus pode me ajudar a me tornar palestrante um dia, onde eu possa... Aí veio a palestra, veio o livro, tudo ali misturado, esses sentimentos, porque eu me permiti estar ali naquele lugar um dia assistindo uma palestra. E depois, anos depois, isso quando eu fiz faculdade foi de 2004 a 2008,
Então, assim, anos e anos depois, eu fui entender a grandiosidade da visualização. E aí eu me permiti, me visualizei ali no centro de convenções, com camarim. Eu nem sabia como era por trás dos palcos, mas eu imaginei, falei, deve ter um monte de luzinhas ali, alguém que controla essa cortina na hora que ela abre. Visualizei tudo e visualizei alguém me chamando para realizar essa palestra no centro de convenções aqui de Goiânia. E o ano passado eu fui convidada a fazer uma palestra para empresas, mas me convidaram para falar sobre inteligência sistêmica. E o tema foi maravilhoso. E eu dividi o palco ali com o Thiago Concer, um mestre de vendas. Então pensa, e aí teve uma pessoa que passou no centro de convenções e viu o outdoor com a minha imagem. E outro sonho de quando eu era modelo era sair no outdoor. E eu realizei esse meu sonho, eu paguei quando eu lancei o meu livro em 2022. Porque era um sonho meu, eu tinha visualizado uma foto minha num danado no outdoor. E era um sonho que parecia caríssimo. E quando eu paguei, eu falei, não acredito que era esse valor. E eu, podendo realizar o meu sonho, não trilhei esse espaço por acreditar que era caro, eu não merecia. Porque o merecimento vem do nosso não enxergar que nós somos capazes de pagar, de investir, de buscar parcerias. E aí, eu me lembro que naquele momento, eu visualizei as luzinhas, o pessoal abrindo e tal. E quando eu fui fazer a palestra, a Meg Machado, minha personal style, estava ali comigo, arrumando o cabelo e tal. Nós fizemos uma oração antes. E eu falei, agora eu vou ali, porque eu quero fazer uma oração antes de entrar pro palco. E ali, a hora que eu cheguei atrás do palco, que eu vi aquelas luzes que eram exatamente, sem eu conhecer, eu já tinha visitado aquele lugar em pensamento. Olha que louco isso. E aí eu, nervosa? Claro que eu estava nervosa. E aí eu super nervosa com aquela situação, aí eu falei assim, descansa, você já esteve aqui. E assim, eu literalmente dei a palestra. Fui aplaudida de pé. Foi um momento, assim, genial, transbordante. E assim, eu fiquei muito grata a Deus por aquela oportunidade. Nunca mais eu me policio muito para dizer não para aquilo que é possibilidade para mim, sabe? Hoje eu me policio para falar não para aquilo que não me agrada, para aquilo que não vai me levar mais. Isso sim, eu me permito, sabe? Assim, dizer não para aquilo que não me faz bem. E naquele momento, então, foi maravilhoso me permitir ver vencendo algo que, pra mim, impostora que fui de mim mesma lá atrás, dizia pra mim que aquela moça que um dia foi garçonete. Quem disse, gente, que eu, a menina do interior, que era garçonete, poderia estar, eu falo isso, eu emociono, poderia estar em um palco, dividindo um palco com grandes celebridades. Então, o que eu tenho a te dizer é que você precisa ser essa pessoa que acredita em você, que vai pagar o preço para você estar onde você deseja estar. O merecimento, ele começa no desejo que a gente planta no coração, na fé que nós temos no Senhor que nos conduz, nas forças que nos compõem. É claro que quando muitas vezes nós olhamos para a nossa família e vemos que algumas pessoas ali são limitadas, porque às vezes não tem o recurso que você tem hoje, mas nós precisamos enxergar que nós podemos seguir um caminho diferente. E seguindo um caminho diferente, nós vamos estar honrando essas pessoas que não puderam estar onde nós estamos chegando ou onde nós ainda vamos chegar. Faz sentido para vocês? O outdoor era um sonho de quando eu era modelo. Era o meu sonho sair em um outdoor.
E ali, um dia eu comentei com meu marido, eu falei, Alexandre, quando eu era modelo eu tinha um sonho de sair em outdoor, mas, né, sei lá, não foi possível. Era muito difícil, depois veio a frustração, né, do sonho que virou um pesadelo, que a maioria aqui sabe. Naquele momento, quando eu lancei o livro, eu falei assim, poxa, mais uma realização de sonho, eu vou atrás, vou saber quanto é para eu colocar pelo menos um autor meu aqui em Goiânia. E assim eu fiz, não espalhei autores meu em Goiânia, mas eu coloquei um ali, perto do zoológico. Tinha minha imagem, tem aqui nos posts aí, ao longo dessa minha jornada. E quando eu fui fazer o orçamento e vi assim que era algo tão palpável para mim nesse momento, mas que se eu não fosse atrás para realizar aquele sonho da minha adolescente, era um sonho palpável que eu não conseguiria realizar porque eu tinha deixado ele lá. Então, quantos sonhos seus que você tem deixado para trás também? Eu vou ler os comentários de vocês agora, tá? Oi, Adilson. Tudo bem, meu querido? Que bom você aqui. Vamos lá, tô voltando aqui, tá, gente? Maria colocou, o meu papai. Se a gente estivesse sorridente, ele perguntasse, por que você está tão alegre? Tá tendo festa? Se a gente estivesse triste, ele dizia, quem morreu para estar chorando? Difícil, né, gente? Tomo água, o corretor não tá me ajudando hoje. Ah, não, imagina. Depois que participei das Mulheres Reconectadas, mudei totalmente meu pensamento. KKKK, parece ser pouco tempo de aprendizado, mas foi tão valioso. Até comecei outra faculdade, mudei de hábitos. Nossa, Alana, eu quero ver você no Mulheres Reconectadas de 2026, dando esse depoimento lá, viu? Já vou colocar na agenda aqui. Esse ano, no próximo ano, acho que eu não vou fazer no mês de março. Eu vou ver se eu faço em fevereiro ou abril. Então, quero você lá novamente. Eu sonhei várias vezes e às vezes me pego falando sobre alguns temas sozinho, como se eu estivesse falando com várias pessoas. Uau, sonho ousado! Gente, o sonho é tão interessante que a gente acredita que o sonho ele é distante, a gente acredita isso, né? Por isso que às vezes quando a gente fala em sonho, a gente geralmente coloca algo muito grande e não tem problema nenhum. O que nos distancia desse sonho é o que nós estamos fazendo. Essa é a verdade. Então pensa, lá atrás eu quis ser palestrante, mas não fiz nenhum movimento para isso. Eu queria trabalhar ajudando mulheres, mas eu não tinha feito nenhum movimento com relação a isso. Percebe? Então, o sonho, todo sonho ele é possível, porém eu tenho que estar nessa jornada. Obrigada, Thaís, linda. Obrigada, Leia, vocês são lindas. Não acredito que perdi isso. O que você perdeu? Nem vi aqui, perdi. Eu vou participar ano que vem, será uma honra ter vocês conosco. Preciso ser mais ousada em meus sonhos, Verônica. Se permita. Se permita. Quando eu fui montar o meu quadro dos sonhos desse ano, eu peguei uma imagem de um ícone de Bruxelas, de um lugar que eu quero conhecer, e fiz uma montagem, coloquei esse ícone lá e coloquei a minha foto lá nesse lugar. E aí quando o pessoal foi fazer a divulgação do evento lá de Bruxelas, eles colocaram tipo um museu. Não, eu quero visitar o museu também. Aí eu falei, não, vou mandar uma foto para vocês aqui. Eu quero esse símbolo aqui me remete muito a Bruxelas. Então eu quero que coloque essa imagem aqui de fundo. Em breve eu vou divulgar aqui para vocês. Então, assim, era algo muito distante. Há 2 anos atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás mais ou menos, não me lembro muito bem agora, eu tinha falado que eu queria fazer uma palestra em Bruxelas. Mas eu não tinha dado nenhum passo.
Eu não tinha conectado com ninguém de lá, eu não tinha buscado mulheres, parcerias lá. Então, assim, e não tinha feito nenhum movimento. Então, olha o quanto é importante. Eu quero dar uma palestra no exterior. Universo, Deus, eu quero dar uma palestra no interior. Abre as portas. As portas se abrirão, mas primeiro você tem que bater a porta. Percebe? Então, assim, qual caminho eu tenho trilhado para estar onde eu quero estar? Tem batido a porta ou tá com a bunda sentada na cadeira esperando a oportunidade vir à sua porta? Eu atendo mulheres que às vezes falam assim, eu quero muito casar, mas não sai de casa. Fica lá. Eu falei, só se for através desses aplicativos aí, que muitas vezes não leva a nada. Então, assim, nós precisamos nos lançar no mundo, tá? E só se lança no mundo quem tem as coisas resolvidas com o Pai, tá? Você sente que carrega pesos que nem são seus, como eu citei aqui, né? Você não pode rir, não pode dar gargalhada. Acho que foi a Maria comentou aqui também que passou por essa situação. Olha só, o não merecimento, como que ele se manifesta no nosso dia a dia? Através da procrastinação, através da autossabotagem, através do aceitar menos do que você merece. Tudo isso é uma forma de não merecimento. Você tem um projeto lindo para trabalhar com mulheres, para trabalhar com casais, para liderar empresas, mas aí você começa. Eu não sei. Eu acho que não tá bom esse projeto, não vou ter coragem de apresentar isso daqui para ninguém. Não sei bem não, hein? Será que é isso mesmo? E aí você começa a se sabotar, sem botar a cara lá para realizar aquilo que precisa. Eu falo que adultos fazem o que precisa ser feito. Criança murmura, reclama, embirra. Emburra, né? Então, muitas vezes nós estamos nessa dinâmica. Peso de quem você está carregando que está te limitando hoje? Escrevam aqui nos textos, onde você sente que está o seu não merecimento hoje. É com relação ao dinheiro? É com relação ao amor? É com relação ao reconhecimento? Ou é com relação talvez à vida profissional? Onde você percebe hoje que está o seu não merecimento? Me conta aqui. O que vai mudar quando você se abrir para o merecimento? O que vai mudar na sua vida? É tão interessante a gente trazer essas percepções, porque quando a gente começa a ver que coisas grandiosas vão acontecer, e quem sabe a gente literalmente tira a bunda da cadeira e vai fazer algo importante, pagar esse preço para realizar o que a gente tanto quer. A Etusa colocou o que é na vida profissional, a Tati colocou no amor, Maria colocou o dinheiro, Léa colocou que vários. A Rafa colocou o seguinte: quando a gente acha que merece mais do que a gente tem, normal. É assim mesmo. Nossa, eu mereço muito mais do que aqui. Só que para chegar a tal ponto eu preciso pagar um preço. E aí eu preciso me perguntar se eu não estou me sabotando, me distanciando daquilo que eu tanto quero. Thaís colocou: lealdade às palavras ditas na minha infância. Vamos despedir dessa infância, né? Com carinho, com morosidade
entendendo que cada um fez o que podia com o que tinha lá atrás, papai, mamãe, quem quer que seja, para que, de fato, você acesse o novo na sua vida. Porque senão a gente fica contando a mesma história. Ontem uma mãezinha veio falar comigo algo muito assim, que a chateou muito, né, como mãe. A filha de 12 anos chegou para ela e falou: mamãe, eu gosto de meninas. Ela ficou desesperada, se culpando, se punindo, culpando e punindo o pai. E ali eu trouxe várias possibilidades para ela. Então, como terapeuta, né, nós temos muitas responsabilidades, e esse passo importante de acolhimento nesse momento é muito importante. Pensa, 12 anos de idade, se encontra ali na família onde ela quer um apoio, onde o mundo lá fora muitas vezes já é tão injusto. Se a mãe e o pai não têm inteligência emocional para acolher essa criança ainda início da adolescência nessa situação, o que essa menina não pode enfrentar, né? Nós sabemos que esse mês é o mês que nós trabalhamos a prevenção, né, do suicídio. Então, conversei com muito amor com essa mãe ontem, porque os filhos registram muito os acontecimentos da infância e levam para a vida. E se a gente não toma consciência disso, a gente sofre e os filhos também, né? Mas quando nós adultecemos, Thaís, nós olhamos para o que foi, tomamos o aprendizado e seguimos adiante, porque senão ficamos presos ali nesse passado. E a gente sabe que passado ele é só algo que nós devemos olhar. Ele é referência e não direção, ok? Quando a gente muda, a gente sente leve, realizada. É ótimo você perceber que conseguiu algo, né, Alana? Fico feliz em você ter retomado o seu curso, viu? Na vida profissional e sentimental, Leia colocou que dinheiro, reconhecimento, amor profissional, ou seja, tudo, né? Gredinei colocou na vida profissional e sentimental. Eita, nós, hein, gente? Eu também acho que mereço mais na vida profissional e sentimental. O que tem feito para trabalhar esse merecimento? Tem se jogado que eu digo, se permitido estar com pessoas que podem te apresentar uma pessoa, ou só tá saindo ali no ambiente familiar. Quando nós falamos na vida profissional, o que você tem buscado fazer para mudar o seu negócio, o que as empresas, os profissionais da sua área têm feito que você ainda não fez. Então nós temos muitas referências, mas muitas vezes nós ficamos mais na lamentação do que na ação. E a lamentação nos tira da ação. Todo vitimismo não traz solução. Oi, Raíssa, lindinha, que bom você aqui. Gente, é uma gracinha, Raíssa. Que mais? Deixa eu ver aqui, o que eu anotei aqui para falar com vocês. Então, quando a gente se permite mudar, eu gosto muito da frase, né? Tudo muda quando você muda a sua postura, tudo à sua volta também muda. E quando você se abre para o merecimento, Euler fala muito sobre a permissão, né? Quando você se permite merecer, você se alinha com o seu lugar na sua família, você acessa a prosperidade, você acessa relacionamentos saudáveis. É tão interessante quando a gente se permite estar nesse lugar de merecimento, que no meu casamento mesmo, eu vi assim algumas mulheres
tendo alguns acessos, assim, eu diria, de presentes. E aquilo parecia muito distante para mim, porque a minha própria arrogância não me permitia receber. É como se eu não precisasse de nada. Eu me lembro que o Alexandre, quando ele ia me dar alguma coisa, era muito difícil de receber, porque era como se tivesse criado com ele uma dívida muito grande. E ele também, como veio de histórico de casamentos anteriores, veio com alguns bloqueios, né? Com medo de se entregar na relação. Então, muitos aqui já sabem que o meu primeiro ano de casamento foi muito difícil, porque eu tinha minha bagagem, né, de crenças, ele tinha lá a bagagem também dele. E enquanto nós não buscamos olhar para isso, primeiro fui eu, depois ele, depois juntos, e sempre que é necessário a gente ajusta algumas coisas, porque relacionamento é sobre isso, sobre ajustes, sobre decisão, de fazer dar certo, de buscar ser melhor para o outro cada dia, buscar estar com a sua família todo dia, porque não é fácil, relacionamento não é fácil, são duas pessoas que vêm de histórias diferentes, com pesos diferentes, mas que decidem criar uma nova família, com novos costumes, com novos hábitos, e desvencilhar disso é muito difícil. Mas é possível, olha que interessante, né? Graças a Deus é possível. Eu vi um querido amigo aqui, o Ricardo. Oi, Ricardo, tudo bem? Gente, Ricardo tem uma voz maravilhosa. Já foi tantas vezes em casa, né, Ricardo? Cantar com a gente. Saudade de você, manda um beijão pra esposa, pro neném. Verônica, o baixo merecimento aparece nos detalhes da vida. Fico chocada sempre que paro para pensar sobre isso. É fundamental, né? Por isso que eu trouxe o exemplo básico da danada da taça. É muito básico você perceber. Tem pessoas que não se veem merecedoras de receber elogios. Eu me lembro uma vez que eu estava na academia do prédio onde eu morava, e aí eu fui treinar de bermuda, e aí uma moça falou assim, nossa, suas pernas são bonitas. Gente, receber elogio ainda de mulher, eu pensei, tá me zoando, né? Por quê? Receber elogios pra mim de mulher era algo muito distante, porque eu tinha treta com a minha mãe, né? Então, assim, qualquer mulher parece que não olhava pra mim, porque minha mãe não olhava pra mim como eu queria. Como que outra mulher poderia olhar pra mim e me admirar? Mamãe não me admirava, eu não me sentia admirada pela minha mãe, não me sentia admirada pela minha mãe. E olha que a minha mãe é a minha maior fã. Só que eu a olhava como uma menina birrenta. E ali, quando a moça falou pra mim que as minhas pernas eram muito... pois é, mas eu sou cheia de varizes, eu tenho aquelas varizinhas assim, sabe, pequenininhas. Olha aqui, você tem dificuldade de receber elogios. Gente, foi um tapa na minha cara. É igual quando alguém chega pra você e fala, nossa, que brinco bonito. Então, esse brinquinho aqui, sei lá, comprei na feira, comprei na Shopee. Aí você vai e desvaloriza o elogio. Não, mas eu comprei mesmo. Ela não tá falando de onde você comprou, ela tá falando que é bonito. Aprende a receber. Obrigada, que bom que você gostou. Menina, amei. Olha como é diferente. É como se você mesma diminuísse aquele elogio. Então, pessoas que têm dificuldade de receber elogios são pessoas que têm um merecimento baixíssimo. Eu tenho muita dificuldade em receber elogios. Eu não consigo ver sinceridade nisso. Porque você não se vê como merecedora, como bonita. Não se vê merecedora daquilo que as pessoas veem em você. Agora pensa comigo. Se até as pessoas de fora veem beleza em você, por que você não se olha com amor que muitas pessoas de fora te enxergam? Por que alguém lá de fora que tem que te reconhecer primeiro? Aí eu vou mais profundo. De quem você gostaria de ter recebido elogio
e não recebeu. Ao ponto de, como não teve lá atrás, você hoje desconfia dessas pessoas. Percebe o quanto é profundo isso? O típico também, lindo. Você quer pra você? E tem gente que tira, né, Thaís? Tira, não, toma aqui pra você. Não, é seu. É seu. Gente, eu tinha um... Vocês podem me dar presente, tá? Mas eu tinha um negócio de ganhar as coisas, ganhava presentes e deixava guardado. Eu vou deixar aqui, depois quando tiver aniversário de alguém, eu vou e compro. Que coisa, gente! A pessoa deu pra você com o maior carinho. Foi lá, escolheu, perdeu tempo dela comprando algo pra você e você vai dar pra alguém. Não, desfrute daquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Presente é bênção na nossa vida. Já teve alguém que falou que é assim. Uma vez a minha mãe falou para umas amigas da época de adolescente que eu não era uma boa pessoa, que eu não prestava. Quando a mamãe falou isso, possivelmente ela estava limitada ao olhar dela para uma postura específica que você teve. Talvez quando você engravidou, algo assim. Então, há décadas atrás, as pessoas tinham um negócio de associar jovens que não tinham se casado e quando engravidavam, eram associadas como mulheres que não prestavam. Ou seja, se era uma crença de época, né? A mulher que engravida antes do casamento é uma mulher que não presta. Mas ela engravidou de quem? Do namorado, de alguém que ela amava. Então, assim, são crenças que não te definem. Isso não te define. Você presta, você é uma boa mulher, você é uma boa mãe, você é uma boa profissional. Você tem que ter consciência que hoje você tem dado o seu melhor, que ainda pode melhorar ainda mais, entende? A Rafa colocou: esses dias fui descer um morro e uma mulher queria me ajudar e eu não queria ajuda. O esposo dessa mulher disse a ela para me ajudar e ela disse que eu não... e ela disse que eu não queria ajuda. Fiquei bem reflexiva. Ai, Rafa, Deus coloca, né? Pessoas no nosso caminho pra gente ver ainda o que precisa ser trabalhado em nós, né? Hoje eu não posso ter... Se eu estiver pegando uma sacola e o Alexandre estiver perto de mim, eu peço, porque às vezes lá atrás eu sempre carregava as coisas, né? Eu não pedia ajuda. Hoje eu peço. Ele tem que acordar. Não, se ele não acordar, eu acordo ele tranquilamente. É igual quando eu vou a restaurante. Às vezes ele despercebido esquece de puxar a cadeira pra mim, aí eu fico em pé. Aí eu falo assim: amor. E puxa a cadeira. Então, assim, não precisa brigar, ficar com kkk na cabeça do marido, do namorado, que seja. Mas você vai adquirindo ali novos hábitos na relação através da sua percepção de merecimento. Gente, tem uma coisa que eu achei assim maravilhoso, foi quando nós fizemos o cruzeiro esse ano, nossa primeira viagem de cruzeiro, e lá eles chamavam as mulheres de madame, né? Então o garçom chegava, madame. Aí eu falava: gente, eu tô no ambiente certo. Não aceito menos do que isso pra minha vida. Então é muito bom você se permitir estar em novos ambientes, reconhecer essas novas possibilidades para a nossa vida, né? Que mais que eu queria trazer aqui para vocês? Vamos fazer um exercício rapidinho, quem puder. Eu vou... bem rapidinho mesmo pra gente fazer aqui, todos juntos. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Hoje não vai ter nem musiquinha, porque às vezes eu ativo a música aqui e não aparece pra vocês. Fechem seus olhos, sente-se confortavelmente.
Respire fundo. Sinta o ar entrar e sair pelos seus pulmões. Em voz baixa ou até mesmo em pensamento, diga o seguinte: eu reconheço que vocês vieram antes de mim. Às vezes, na sua memória pode vir seus pais, avós, irmãos mais velhos, tios, tias. Olhe para essas pessoas que vão surgindo à sua memória e diga: eu honro as suas dores. E agora escolho abrir espaço para o merecimento na minha vida, ao preço que custou a cada um de vocês. Eu me permito desfrutar do melhor na minha vida. Respire fundo. Perceba que sensação vem quando você se permite abrir para o novo, para o merecimento. Que sensações vêm. E entenda o seguinte: não é que você não consiga, é que no fundo você ainda não se permite. E enquanto você não olhar para isso, você vai continuar vivendo metade ou bem menos que isso do que você poderia viver. Essa é a verdade. Esse mês nós vamos ter uma imersão dia 20 e 21 online, sábado e domingo das 8 ao meio-dia, no sábado e no domingo. E depois nós vamos ter uma dia 27 presencial aqui em Goiânia. Então esse mês nós teremos esses dois eventos aqui em Goiânia e eu vou participar de uma palestra em Anápolis no dia 12. Então tem vários momentos aí para participar conosco e aprender um pouco mais sobre essas dinâmicas sistêmicas. Vamos lá de cartas, de análise de cartas. Coloquem merecimento. Merecimento. O código de hoje é esse. E vocês prestem atenção, que eu não vou repetir é porque não dá para eu lembrar, né? Tudo depois. Josiele, eu agradeço por ter olhado para mim. Para quem você precisa dizer essa frase ou reconhecer que agradece por essa pessoa ter olhado para você, ok? Rafaela Guedes, eu tomo a vida de você a totalidade pelo preço que lhe custou e a mim. Olha aí que coisa boa. Mesmo que várias pessoas do seu sistema familiar não tenham vivido o merecimento, você pode, ao preço que custou a essas pessoas, se permitir viver de forma diferente. Aretusa. Olha só, Aretusa, algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma. Como eu disse, o passado, ele é referência e não destino. Então, nós aprendemos com o passado, mas nós não podemos ficar ali, porque senão vem as oportunidades e, de fato, a gente não consegue.
né, acessar isso. Gredinei, eu deixo com você o que é seu. Muitas vezes, para a gente acessar o merecimento, nós precisamos estar no nosso lugar. Quando nós estamos no lugar que não nos compete, nós não temos forças para desfrutar de um bom relacionamento e de uma vida profissional equilibrada, leve, com sucesso e prosperidade. Que eu tenho certeza que é o que você quer. Alana, você veio antes. Quem veio antes e precisa de ter esse lugar reconhecido? Os pais? Algum irmão, irmã mais velha? Ok? Magnífica, noivas. Agora eu sigo para a vida com alegria. Tati Mota. Chega. Frase, palavra forte, né? Não é nem frase. Uma só palavra. Chega. Chega de quê? Chega de não se ver merecedora. Chega de estar parada em prol de algo que depende do seu movimento. Foi o que eu senti de te falar aqui, tá? Verônica, eu te abençoo. Olha aí, ó. Pode ir desfrutar do merecimento que tá todo mundo te abençoando. Maria, livre é aquele que sabe se transformar. Eliane. Tudo bem, Eliane? Eu recebi o suficiente. Eliane, todas as vezes que nós conscientemente ou inconscientemente acredita que recebemos pouco, nós ficamos como um copo vazio, esperando muitas vezes que alguém venha e preencha esse copo. E contudo, nós já temos tudo, porque todos nós já recebemos o suficiente e temos tudo aquilo que precisamos para dar o próximo passo. Então, reconhecer que recebemos o suficiente fortalece e muito, tá? Oi, Lucimar! Estarei aí na sua terra. Eu vou passar pela Espanha acho que vou passar 3 dias aí, hein? Quero ver se eu consigo visitar você, encontrar com você e as meninas. Agora eu assumo o meu lugar, Lucimar. Essa é a frase de reflexão para você. Estar no nosso lugar nos possibilita receber de Deus aquilo que nos compete. Estar no nosso lugar de mãe, de mulher, de filha, deixar de contar histórias tristes e associar a força que habita em nós, tá? Quem mais? RPS Locações. Do meu lugar, eu dou um lugar a todos os excluídos dessa família. Quem são os excluídos da nossa família? Pessoas que são mal faladas, pessoas que são criticadas. E todas as vezes que nós acolhemos e damos um lugar para essas pessoas no nosso coração, a nossa família, o nosso sistema familiar fica em paz, tá? Lu, eu olho com amor para onde você olha. Lu Kumaid, modelista maravilhosa, linda. Lu, às vezes nós olhamos para algumas circunstâncias da nossa vida e não compreendemos o porquê de muitas coisas. E ficamos presos ali muitas vezes. E quando nós olhamos com amor para onde essa pessoa, a qual às vezes nos fez mal, a qual a gente ainda guarda mágoa, quando a gente olha com amor para onde essa pessoa olha, nós entendemos que o que ela fez ou o que ela faz diz muito mais daquilo que ela carrega do que de fato o que está relacionado ali comigo. Então fica mais fácil de fazer a liberação para ter a liberação que eu tanto preciso. Gredinei, não te pulei. Não. Lembro claramente, falei na sequência. Vocês não prestam atenção, gente. Depois vocês ficam falando que eu não fiz as frases de vocês. Gente, é sobre isso.
encerramos aqui mais esse encontro. Foi lindo estar com vocês. Eu gosto muito de falar esse tema. E como tarefa para vocês, se permitam durante essa semana se observar mais com relação ao merecimento. Desenhem, façam um quadro dos sonhos com aquilo que é seus objetivos, se vejam nos lugares que você quer estar, mas também dê passos importantes, para aquilo que você deseja. Esse passo é importante. Não fique só no sonho, não só fique orando. Toda oração, ela requer de nós ação. Então, haja diante daquilo que você quer, mas comece a trabalhar o seu merecimento. Recebeu um elogio? Muito obrigada. Recebeu uma oferta de ajuda? Ah, sim, claro, eu quero uma ajuda. Alguém te abençoou com um presente, com uma parceria, com algo nesse sentido? Seja grato. Porque quanto mais nós nos abrimos para isso, mais possibilidades surgem em nossas vidas, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. A gente vai se falando aqui ao longo dos próximos dias. Lembrando que a imersão Raízes Online será dia 20 e 21 deste mês, sábado e domingo, das 8 às 18, online. Então, para vocês que moram em outro estado, em outro país, em outras cidades, né, terão a oportunidade de participar dessa imersão online de 2 dias, sábado e domingo, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até breve.